E não é que a Liga Brasileira pode virar realidade, ser gerida pela La Liga da Espanha? Para entender todos os detalhes e muito mais sobre essa e outras notícias, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Futeboteco. E vem comigo que o Pocket News de hoje tá especial. O futebol viveu um de seus fins de semana mais macabros e violentos de todos os tempos. A partida entre Querétaro e Atlas no México foi interrompida após uma briga generalizada impressionante. Imagens terríveis mostravam famílias fugindo e espancamentos brutais de vários torcedores contra um acontecendo aos montes. Jornais locais relataram diversas mortes, enquanto as autoridades oficiais não confirmaram nenhuma, mas vários hospitalizados. As imagens também mostraram policiais ou seguranças facilitando a ação dos torcedores do Querétaro. A rodada foi suspensa e a Liga prometeu fortes punições aos responsáveis pela falta de segurança. E não foi só no México. No Brasil, no último domingo, uma briga entre organizadas de Atlético e Cruzeiro terminou com 2 pessoas baleadas, sendo que uma delas chegou a precisar de reanimação antes de ser encaminhada para o Hospital João 23. Bom, vamos lá. A gente tem alguns pontos aí a tratar de toda essa violência que tá rolando no futebol. O primeiro deles, obviamente, a gente aqui do Futeboteco quer lamentar tudo isso que aconteceu. Cenas bárbaras lá do México, principalmente. E toda essa última semana aí que teve vários casos de violência contra os clubes aqui no Brasil também. Mas a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, entre esse caso brasileiro e o caso mexicano, não foi uma questão de torcidas organizadas, né? Somente isso, assim, como acontece aqui que as torcidas organizadas se encontram, marcam até de brigar e infelizmente matam alguém. Lá foi um negócio generalizado, inclusive participação pelos vídeos que a gente tem aí da polícia abrindo portões e tudo mais. Um negócio muito pior, muito mais grave. O segundo ponto é que a gente não pode cair naquele lugar comum de dizer que isso acontece porque a sociedade é violenta e o futebol é um recorte dessa sociedade. Que a gente tem diversos países aí com histórico de violência nos estádios, mas nem tanto assim fora dos estádios, na sociedade no geral. A Argentina, por exemplo, é um caso desses. Então, Argentina, Brasil e México, o que acontece? A Argentina tem baixa taxa de homicídio na população em geral e alto número de mortes no futebol, né, no geral. O Brasil tem alta taxa de homicídios e alta taxa de mortes por futebol. E no México, até esse último fim de semana, a taxa de mortes no futebol, de casos de mortes envolvendo futebol, era muito baixa, enquanto a sociedade no geral tem uma alta taxa de homicídios. Então, esses assuntos não estão diretamente correlacionados. A gente também não pode cair na besteira de acreditar ou de ouvir por aí que isso acontece porque é o futebol latino, o povo violento, etc. Isso é um papo de colonizador que aconteceu muito no passado, a gente não pode deixar de repetir esse papo. Os maiores exemplos de tragédias no futebol envolvendo brigas de torcida vem justamente da Europa, Inglaterra, Holanda e tudo mais. Não é bem assim que aconteceu só porque é o Brasil, porque é o México, que são países pobres, nada disso. Há vários motivos por trás, é uma situação extremamente complexa que a gente não pode cair nesses lugares comuns. Renan, então qual é a solução? O que você sugere? Eu não sou sociólogo, não estudei a fundo, não sou um especialista para apontar soluções, mas como jornalista, vendo os exemplos de fora do país, eu tenho certeza que isso passa principalmente pela boa vontade das autoridades. As autoridades precisam querer debater esse tema com toda a sua complexidade, da forma complexa que ele é, para encontrar soluções. Porque, em geral, as autoridades querem a solução mais fácil, que supostamente é elitizar o estádio. Aí você elitiza o estádio, tira o pobre, tira a festa e torna tudo mais pacífico, entre aspas, né? Mas a gente já viu na Inglaterra que não funciona. As brigas se espalham. Aqui em São Paulo mesmo, as brigas acontecem no metrô, a dezenas de quilômetros do estádio. Então, torcida única, elitizar as arenas, etc. não é a solução. O que eu espero é que seja debatido de forma complexa pelas autoridades, que haja boa vontade para encontrar uma solução para que esses casos não se repitam. Não adianta a gente simplesmente copiar o que a Inglaterra fez e achar que vai dar certo aqui no Brasil, no México, ou onde quer que seja. Jornalistas lendários Juca Kfouri e José Trajano estrearam no último dia 5 o programa Cartão Vermelho no canal do All Sport no YouTube. Todas as terças às 3 da tarde, a dupla comandará um bate-papo sobre futebol, política e cultura no melhor estilo mesa de bar. O nome é uma referência ao programa Cartão Verde da TV Cultura, onde ambos trabalharam juntos nos anos 90. No último domingo, Londrina anunciou a contratação do técnico Adilson Batista, de 53 anos. O gestor Sérgio Malucelli confirmou a vinda do treinador, desempregado há 2 anos, após a vitória por
por 1-0 contra o Cianorte pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. Batista chega para substituir Vinícius Eutrópio, demitido após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com o blog do Pretzel, o jogador Gabriel Pereira do Corinthians está negociado com o Grupo City. A informação, segundo ele, foi confirmada pelo diretor de futebol Roberto de Andrade. Aos 20 anos, GP, como é chamado, disputou 47 partidas e fez 2 gols pelo time principal. O valor da negociação deve ficar em 25 milhões de reais, com 70%, cerca de 17 milhões e meio dos direitos econômicos para o Corinthians, segundo o dirigente. De acordo com dados prévios de audiência divulgados pelo jornalista Flávio Rico no R7, a disputa entre Flamengo e Vasco obteve no Rio de Janeiro 16,5 pontos contra 9,4 da Globo, que ficou em segundo lugar. Em outras capitais, o jogo exibido pela Record também foi bem, ficando na liderança em Vitória, Brasília, Goiânia, Belém e Manaus. Já em São Paulo, a emissora de Edir Macedo exibiu a vitória do Palmeiras sobre o Guarani e ficou na vice-liderança, com 8,1 pontos de média contra 10,5 da Globo e 4,8 do SBT. Depois de muitos boatos e informações desencontradas e até um racha entre os clubes, a Liga Brasileira pode ter dado um passo importante para sair do papel. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a La Liga, empresa responsável pelo Campeonato Espanhol de Futebol, assinou um memorando com intenção de fundar a Liga Brasileira. O documento teve a intermediação das empresas XP Investimento e da Alvarez e Marçal, empresa de consultoria, e ganhou o noticiário brasileiro com polêmicas a respeito dos ganhos do agora presidenciável Sérgio Moro. A ideia é marcar reunião para apresentar o plano para os 40 clubes das séries A e B no dia 15 de março na sede da XP. Dessa maneira, há 3 concorrentes dispostos a fundar a Liga Brasileira. Primeiro, o Codajás Capital, com participação do BTG Pactual. Segundo, a Live Mode, que participa da organização da Copa do Nordeste, e em terceiro, a La Liga, com a intermediação da XP Investimentos. Bom, a gente viu aí que a Liga aos poucos vai avançando, né? Tá todo mundo muito esperançoso com essa história de Liga de clubes, porque a CBF nunca tratou o Campeonato Brasileiro como ele deve ser tratado, né? Como um produto muito forte, né? Um produto especial, cuidar disso, ter um calendário decente, ter campos decentes para jogar. Tudo isso eu acho que faz parte de uma boa organização para que você tenha um produto melhor, para que você convença mais pessoas a assistir o seu produto e, consequentemente, injetar mais dinheiro nos clubes e ter times mais fortes aqui para ter uma disputa mais legal ainda do que o Brasileirão oferece. Agora, eu recebo com um pouco de preocupação essa história da La Liga, porque o histórico da La Liga a gente conhece um pouco, porque durante muito tempo a própria La Liga apoiou essa espanholização, como ficou conhecido, né? Curiosamente, a La Liga coordena a Liga de Futebol Espanhola, né? Não tem nada a ver com a seleção, só com o campeonato nacional. E apoiou essa espanholização, né? A divisão de cotas extremamente injustas, né? Favorecendo demais Real Madrid e Barcelona e prejudicando todos os outros times do campeonato. Isso mudou nos últimos anos, é verdade, mas ainda é um histórico recente, né? O histórico da La Liga é de uma divisão não muito certa. Já agora, recentemente, corrigiu esse rumo e trouxe para a La Liga um pouco mais de competitividade. Mas é bom notar que a gente vive falando que o futebol brasileiro tá escanteado, tá terceiro mundo da bola, o que não deixa de ser verdade, mas é um produto de potencial muito alto. Afinal, a gente tá vendo aí pelo menos 3 empresas disputando fortemente para a criação dessa liga. Eu fico curioso para ver principalmente o que a Live Mode pode apresentar em termos de propostas, financeira principalmente, ou se a ideia da Live Mode é apresentar de forma organizacional para que o produto em si cresça e a arrecadação venha depois, porque as outras 2 propostas é já de vir com um investidor e colocar dinheiro na mesa. Então me parece que os clubes vão optar por esse caminho. Se eu for palpitar aqui, se eu for dar uma opinião, os clubes vão escolher esse caminho de um investidor externo com muito dinheiro para já inflar os seus cofres e conseguir aí montar times melhores e pagar dívidas, né, que a maioria dos clubes aí tá bem endividada. O quanto, ao meu ver, se o projeto da Live Mode for de valorização do futebol local, tal qual eles fizeram com a Copa do Nordeste e tudo mais, e aos poucos ir expandindo isso e trazendo qualidade, receitas e afins, eu acho um pouco mais interessante do que simplesmente vir um monte de dinheiro. Então eu prefiro apostar na Live Mode e na La Liga, por exemplo, que são 2 empresas que estão aí um histórico, que trabalham já com futebol, que conhecem do produto, do que simplesmente pegar um investidor estrangeiro e enfiar um monte de dinheiro. Mas no fundo o que eu quero, obviamente, é que o futebol brasileiro se organize, que os clubes se unam para conseguir melhorar tudo isso aqui, a gente ter uma experiência melhor no estádio, ver jogos melhor disputados e tudo mais.
e principalmente que não exclua o torcedor desse processo todo aí de valorização do esporte, né? Mas eu quero saber de você, qual a sua expectativa para a fundação da Liga? Você quer ver a La Liga comandando o futebol brasileiro? Você quer ver uma outra empresa? Como que você faria se você estivesse aí nessa reunião que vai rolar com os clubes? Você apoiaria a La Liga? Você iria escutar as outras propostas primeiro? Me conta aí nos comentários. Sem muita briga, um abraço e até o próximo vídeo.